O nosso estudo de hoje é o nosso livro O Céu e o Inferno. Nós estamos no capítulo número 5, Suicidas. Nós vamos estudar hoje dois casos, Luiz e a Pespontadeira de Botinas, e depois um ateu. Dois casos bastante interessantes aqui para os nossos estudos. Então vamos lá, começando aqui já com a nossa leitura. A pespontadeira, é aquela que trabalha com costuras, e nesse caso aqui era uma fábrica de botas, e nós tínhamos aqui então dois personagens interessantes aqui para nós. Diz aqui o texto: há 7 ou 8 meses, o chamado Luiz G., operário sapateiro, namorava a senhorita Vitorine R., pespontadeira de Botinas, com a qual deveria se casar muito em breve, já que os proclamas estavam sendo publicados. Estando a situação nesse ponto, os jovens se consideravam quase como definitivamente unidos, e por medida de economia, o sapateiro vinha diariamente fazer suas refeições em casa de sua noiva. Um dia, tendo Luiz vindo, como de hábito, jantar na casa da pespontadeira de Botinas, ocorreu uma discussão a propósito de uma futilidade. Tanto uma parte como outra estavam irredutíveis, e as coisas chegaram ao ponto de Luiz deixar a mesa e partir jurando não mais regressar. Na manhã seguinte, no entanto, o sapateiro veio pedir perdão. Como se sabe, a noite é boa conselheira. Mas a operária, prevendo talvez, após a cena da véspera, o que poderia acontecer quando não houvesse mais tempo para se desdizer, recusou conciliar-se, e protestos, lágrimas, desespero, nada a pôde comover. Vários dias se passaram desde aquele do desentendimento. Luiz, esperando que sua bem-amada estivesse mais afável, quis fazer uma última tentativa. Ele chegou e bateu à porta de forma a se fazer conhecer. Porém, ela se recusou a abri-la. Então, novas súplicas foram feitas pelo pobre repelido, novos protestos através da porta, porém, nada pôde comover a implacável mulher que ele pretendia desposar. Adeus, pois, malvada, lamentou-se por fim o pobre rapaz. Adeus para sempre. Trata de encontrar um marido que te ame tanto quanto eu. Ao mesmo tempo, a jovem ouviu uma espécie de gemido abafado, depois um ruído como um corpo que cai deslizando ao longo da porta, e tudo voltou ao silêncio. Então, ela imaginou que Luiz se instalara sob o umbral da porta para esperar sua primeira saída. Porém, ela prometeu a si mesma não colocar o pé do lado de fora enquanto ele estivesse ali. Havia apenas um quarto de hora que isso acontecera, quando um locatário, que passava pelo patamar conduzindo uma luz, soltou uma exclamação e gritou por socorro. Logo chegaram os vizinhos e a senhora Vitorine, tendo igualmente aberto a porta, deu um grito de horror ao perceber estendido sobre o chão, pálido e inanimado, o seu noivo. Cada um se apressou a lhe dar socorro, porém logo perceberam que tudo era inútil e que ele deixara de existir. O infeliz havia cravado um trinchete na região do coração e o ferro ficou na ferida. Esse trinchete, conforme colocado aqui no rodapé para nós, faca de sapateiro terminada em faceta e muito aguçada. Então essa foi a história, a triste história que nós vimos aqui desse casal, que aconteceu então naquela época lá em Paris. Só um instantinho aqui rapidamente. Mais um instantinho só. Muito bem. Sociedade de Paris, Sociedade Espírita de Paris,
agosto de 1858. Né? Então, isso aqui foi uma das primeiras evocações que Kardec fez naquela época para os estudos aqui da nossa revista. Primeira pergunta, então, ao Espírito São Luís. A jovem, causa involuntária da morte de seu noivo, tem a responsabilidade desse fato? A resposta, sim, porque ela não o amava mais. Então, inicialmente que nós vimos aqui uma pergunta direta a São Luís, exatamente para que pudéssemos conhecer, né, o caso de uma visão mais abrangente, né, e não fazer perguntas para cada um deles, porque nós teríamos ali respostas parciais. Né? Então aqui temos uma resposta imparcial, falando exatamente do sentimento dela para ele. E aqui a grande questão que nós colocamos é, mas como é que nós podemos entender exatamente a responsabilidade dela nesse caso? Se o casamento estava ali em andamento, né, e nós tínhamos ali todos os proclamas já em andamento e as ideias, né, os sonhos que já começavam a ser construídos, e aí então a partir do momento em que houve a ruptura da relação, já mostra então aqui nesse caso, né, a indiferença que ela apresentava, era exatamente o sentimento que já não era mais alimentado. Isso fazia com que ele então ficasse iludido. E aqui então a gente vê que a responsabilidade que é atribuída a ela é exatamente por deixar fazer com que a relação chegasse nessa gravidade, para depois então tudo se terminar. Na segunda pergunta que nós colocamos aqui, que nós temos, né? Para evitar essa desgraça, ela devia desposá-lo apesar da sua repugnância? A resposta: ela procurava uma ocasião para se separar dele. Fez no começo da sua ligação o que teria feito mais tarde. E a resposta e a pergunta de Kardec ainda. Assim, sua culpabilidade consiste em haver alimentado nele sentimentos que ela não partilhava, sentimentos que foram a causa da morte do jovem? A resposta, sim, é isso. Né? Então vemos aqui exatamente as lesões, né, que hoje nós estudamos tanto dentro da doutrina, as lesões afetivas que são provocadas por pessoas que muitas vezes vivem ali aqueles momentos em que está desfrutando do próprio prazer, mas ao mesmo tempo acaba tendo a responsabilidade de aprofundar no outro sentimentos, né, que são sentimentos graves, sentimentos importantes, profundos, que acaba depois provocando esse tipo de desequilíbrio naqueles que têm, né, um psiquismo mais fraco, mais frágil. Perguntado ainda, sua responsabilidade nesse caso deve ser proporcional à sua falta. Não deve então ser tão grande como se ela tivesse provocado voluntariamente a morte? A resposta: isso salta aos olhos, né? Ou seja, né, colocando sobre ela exatamente a responsabilidade direta por aquilo que aconteceu, como se ela mesma tivesse provocado a morte desse jovem. O suicídio de Luís encontra uma desculpa na loucura entre a posição obstinada de Vitorino, em que a posição obstinada de Vitorino mergulhou? A resposta: sim, porque o seu suicídio, que provém do amor, é menos criminoso aos olhos de Deus do que o suicídio do homem que quer se libertar da vida por motivo de covardia. Então, essa resposta final que nós temos aqui diz respeito exatamente sobre aqueles atenuantes e aqueles agravantes que nós já tratamos, né, em outros estudos, porque o suicídio, de um modo geral, ele é visto de um modo genérico, sem considerar as causas, sem considerar o estado emocional, psíquico daquele que comete esse ato. Mas quando nós começamos a ver aqui desses diversos casos, temos aqueles, como foi colocado por São Luís, aquele que é muito mais grave quando é uma desistência do espírito, né, uma covardia diante de uma experiência que ele está vivendo. Mas quando nós começamos a ver ali algumas causas, como por exemplo, vimos ali o pai e o conscrito, o pai que cometeu suicídio para evitar que o filho fosse enviado para a guerra, né, assim ele seria um arrimo de família.
Então, embora ele tenha cometido um ato bastante grave, o atenuante era exatamente isso. Ele fez por uma causa que era considerada nobre aos seus olhos, e não simplesmente uma fuga, era para proteger o filho. Mas a falta de fé acabou ali colocando nessa condição de suicida mesmo assim. Depois nós tivemos ali daquele casal, dois jovens apaixonados, né, cada um comprometido numa relação, e aí então, para que evitasse um erro maior, isso porque naquela época, nesse casamento em especial, né, aquele casamento, o casamento da jovem, por exemplo, havia sido arranjado pela família, né, beleza. Era aquele casamento arranjado pela família. Então, as circunstâncias forçaram então, né, esses jovens se separarem, apesar do afeto que eles tinham. Isso fazia naturalmente parte de suas experiências anteriores. E ali então nós vimos mais uma vez que, embora tivessem fraquejado, a causa também era considerada não tão grave como desses suicídios de desistência. Então fizeram isso muito mais para evitar o erro do que por uma questão de desistência. E aqui a mesma coisa que nós temos, né? Lá no Livro dos Espíritos, Kardec ele faz uma pergunta aos espíritos nessa sessão que fala sobre o suicídio, perguntando se a loucura seria um atenuante para o suicídio. Né? Então, aquele que comete o suicídio num estado de loucura, ele é considerado um suicida? A resposta dos espíritos é que não. Que o seu estado emocional, o seu estado psíquico, o deixou completamente desorientado, o que fez com que ele chegasse nessa situação, né, nesse grau de desequilíbrio. Aqui então nós vimos o sentimento, né, a relação que o jovem tinha com essa jovem, com aquela jovem, ele acabou então provocando nele um grande desequilíbrio emocional, chegando nesse estado de loucura, e por consequência então acabou sendo considerado como um atenuante. Por isso é colocado para nós, né? Se ele é considerado um suicida, né, ou melhor aqui, seria uma desculpa na loucura, essa posição que a noiva então o colocou. E a resposta, ele sim, é uma desculpa, porque o seu suicídio, que provém do amor, é menos criminoso aos olhos de Deus do que o suicídio do homem que quer se libertar da vida por um motivo de covardia. Né? Então temos aqui uma outra situação de todos esses casos que nós temos estudado de suicídio. Nós estamos vendo aqui que, né, são casos diversos, são causas diversas que acabam também provocando no espírito consequências diversas. Depois aqui nós temos, tendo o espírito Luiz G sido evocado em uma outra vez, foram dirigidas as seguintes perguntas. Primeira pergunta: o que pensais da ação que haveis cometido? A resposta dele: Vitorina é uma ingrata. Errei ao me matar por ela, porquanto ela não o merecia. Pergunta: por que ela não vos amava? Portanto, ela não vos amava? Não. De início pensou que sim. Ela se iludia. A cena que lhe fiz abriu-lhe os olhos, então ficou contente com esse pretexto para se livrar de mim. E vós, a amáveis sinceramente? Eu tinha paixão por ela, eis tudo, eu creio. Se a tivesse amado com amor puro, não teria desejado causar-lhe um desgosto. Né? Então aqui nós vemos uma situação que acontece com bastante frequência nos tempos de hoje, inclusive. Né? Porque hoje nós temos ali as pessoas se relacionando de uma forma muito intensa, e essa intensidade acaba fazendo com que se crie aquela ilusão do amor. Né? Até porque a ideia do próprio amor ele é bastante ainda confuso nos nossos tempos, né? Porque se confunde paixão, se confunde desejo com o sentimento do amor. E o amor em todas as suas características, né? Ou a diversidade desse mesmo sentimento. Então você tem ali amor pela família, amor pelo trabalho, amor pelos animais, amor por outra pessoa. Né? Então, na verdade, o amor ele vai se moldando de acordo com as relações, mas o sentimento ele acaba sendo puro na sua essência. Já a paixão ela é diferente.
Então hoje nós vemos, por exemplo, jovens, até mesmo crianças, se envolvendo afetivamente, né, devido a esses estímulos que nós encontramos hoje, né, nos nossos tempos atuais, nos filmes, na literatura, nos livros, nas novelas, na televisão de um modo geral. Vemos ali então jovens, né, com os seus 10, 11, 12 anos de idade, se envolvendo de um modo bastante intenso, inclusive, né, vivenciando experiências da sexualidade de uma forma precoce, sendo eles completamente imaturos, e depois vindo as frustrações amorosas também na mesma intensidade. Tanto que nós encontramos hoje, né, não são raras as vezes, em que adolescentes cometem suicídio por causa de desilusões amorosas. Então hoje também é um dos dramas que nós vemos hoje na nossa sociedade. Né? São casos de suicídio, são casos de aborto e outras situações provocadas exatamente por essa imaturidade afetiva que esses jovens hoje demonstram. E aqui então, como foi colocado, né, confundido então o amor que ela sentia, né, o amor que ele também sentia, acreditando por a paixão que ele sentia, confundindo então com o sentimento de amor. Lembrando que o amor, na verdade, ele liberta, ele não aprisiona. O amor cura, ele não fere. Né? Então nós temos ali várias citações poéticas a esse respeito, explicando para nós exatamente essa situação. Então ele também vivia esse sentimento quase que doentio, né? Quase não, doentio, afinal de contas chegou nessa conclusão bastante triste, bastante dolorosa, né? Bom dia, pessoal que chegou. E aí então é o que nós vemos, né? O desespero por esse sentimento. E aí então nós vemos a mesma coisa, não apenas com relação a esse desequilíbrio, mas também chegando ali no ciúme, no apego, né? Nesse desespero todo que é provocado, né? Tudo isso então é resultado dessa paixão desequilibrada e não do sentimento de amor verdadeiro. Depois continua, pergunta: se ela soubesse que desejáveis realmente vos matar, teria persistido na sua recusa? A resposta: não sei. Não acredito, porque ela não é má, mas teria sido infeliz. Ainda foi melhor para ela que tudo se tenha passado assim. Chegando à sua porta, tinhas a intenção de vos matar em caso de recusa? A resposta: não pensava nisso. Não acreditava que ela seria tão obstinada. Foi somente quando vi a sua obstinação que uma vertigem me tomou. Pareceis lamentar vosso suicídio apenas porque Vitorine não o merecia. É o único sentimento que experimentais? A resposta: neste momento sim. Ainda estou muito perturbado. Parece-me estar junto à porta, mas sinto outra coisa que não posso definir. Vós a compreendereis mais tarde? A resposta: sim, quando estiver mais esclarecido. Foi um erro o que eu fiz. Deveria tê-la deixado tranquila. Fui fraco e por isso sofro o castigo. Vede, a paixão cega o homem e o faz cometer muitas tolices. Ele as compreende quando não há mais tempo. Dissestes que sofreis o castigo. Que castigo sofreis? Errei ao abreviar minha vida. Não devia tê-lo feito. Devia suportar tudo a ter que morrer antes do tempo. E, portanto, sou infeliz. Sofro. É sempre ela que me faz sofrer. Parece-me estar ainda lá, na sua porta, ingrata. Não me faleis mais dela. Não quero mais pensar nesse assunto. Isso me faz muito mal. Adeus. Aqui então depois uma observação de Kardec para complementar essa história, né, porque é uma situação interessante, porque nós vimos várias vezes, né, não apenas aqui, nesses textos que nós estamos estudando do Céu e o Inferno, mas também lá mesmo, né, no livro Memórias de um Suicida, que nós temos estudado também, paralelamente a esse livro, nós vimos ali Camilo lembrando que no plano espiritual, naquela condição perturbadora, né, em que os espíritos se encontram, é muito natural que eles continuem então revivendo aquela mesma situação, aquelas mesmas imagens, né, que estavam ali, né, no cenário
que fez com que eles cometessem o suicídio. E aqui então, nesse caso, nós tivemos um jovem que, tomado por esse desespero, por essa desilusão amorosa, nós vimos ali então que os relatos que ele traz para nós estão ali relacionados ao momento em que ele cometeu o suicídio. Então, era ali a discussão com a jovem naquela porta, a porta fechada, ele se matando naquele momento. Então percebe-se então que essas imagens ficam se repetindo na sua mente. O que é algo então que nós percebemos, algo bastante comum em todos os demais suicidas, né, que acabam vivendo aquele momento, né, por mais doloroso e perturbador que seja, é exatamente essa realidade que nós encontramos ali. Ele então via sempre a jovem, sempre aquela voz, sempre a porta fechada. E ali então ele vai se desprendendo daquele momento, conforme ele vai se esclarecendo. Porque o suicídio para todos, né, a mesma ligação perispiritual com o corpo físico, a mesma carga fluídica, energética, né, que mantém o espírito ali ligado ao seu corpo físico, né, até que ele vá se desprendendo gradualmente. Mas como nós vimos aqui, então, ele tem esse atenuante. O desequilíbrio emocional, afetivo que ele vivenciou, acabou provocando esse suicídio. Mas depois, no momento em que ele começa a se recuperar, ele então já parte, né, para esse esclarecimento maior. Dudu colocou, né, sempre quis fazer essa pergunta, sempre tive receio, mas gostaria de saber se um bebê no ventre de uma mãe, pois é um espírito, poderia se suicidar, um aborto no caso. Ou nesse caso, já que encarnado, mesmo no ventre, não tem mais consciência que é um espírito na erraticidade, e aí seria um aborto normal mesmo. Né? Sim, Dudu, inclusive essa mesma pergunta que você fez, ela é colocada lá no Livro dos Espíritos, né? Porque Kardec perguntou aos espíritos se o espírito pode provocar o próprio aborto. E eles disseram que sim. Nós temos muitos casos de espíritos que acabam abandonando as suas provas, eles mesmos provocam esse aborto, provocam ali a sua separação. E aí no caso dos pais, nós temos ali um aborto espontâneo, não é o aborto provocado, né? Sim, quer ver? Posso até pegar para vocês aqui, que é rapidinho da gente pegar. Só um instantinho. Muito bem, vamos lá então, seguindo aqui então o nosso texto de hoje. Então aqui Kardec faz para nós um comentário, né, sobre esse caso, né? Vê-se ainda nesse caso uma nova prova da justiça distributiva que regula a punição dos culpados, segundo grau de responsabilidade. Na circunstância presente, a primeira falta pertence à jovem que alimentou em Luís um amor que ela não partilhava e ao qual não dava nenhum valor. Portanto, ela carregará a maior parte da responsabilidade. Quanto ao rapaz, também é punido pelo sofrimento que suporta, mas sua pena é leve, porque ele nada mais fez que ceder a um impulso irrefletido e a um momento de exaltação em lugar da fria premeditação daqueles que se suicidam para se livrarem das provas, né? Então, nesse caso, nós temos aqui a responsabilidade dela. Então, quando a gente estuda um caso como esse, é importante sempre a gente analisar não apenas o caso pura e simplesmente, né, o caso frio que acontece naquele momento. É importante a gente considerar o histórico desses espíritos antes e depois considerar a situação depois. No caso, por exemplo, nós temos dois espíritos aqui agora comprometidos, porque muitas vezes, nesse caso de uma relação onde as pessoas se aproximam, né, numa relação afetiva, não significa necessariamente que elas tenham um compromisso passado, tenham aquele compromisso de existências anteriores. Porque a gente sempre pensa que duas pessoas que se aproximam e iniciam uma relação são sempre aqueles espíritos que já viveram no passado, histórias em que estiveram juntos e que alguma coisa aconteceu que ou os aproximaram, né, ou os separaram e tudo mais, né? As coisas aconteceram. Então, muitas vezes nós temos nas relações atuais casos de espíritos que se encontram realmente ao acaso.
São duas pessoas, principalmente no mundo de hoje, em que existe uma atração física muito grande, existe ali um estímulo da sensualidade, da sexualidade muito grande, então as pessoas se aproximam por interesse. Então muitos casais se juntam sem que necessariamente tenham tido um compromisso anterior. E há então jovens que engravidam, espíritos, né, que acabam reencarnando através desses jovens, sem que eles tivessem nenhum contato. As pessoas se olham, se interessam, se atraem, têm uma relação, de repente acontece uma gravidez. E a gente sempre imagina que essas situações acontecem sempre porque existe um compromisso passado. E na verdade nós temos ali uma situação que também costuma acontecer do acaso aproximar essas pessoas, principalmente nos tempos atuais. Nesse caso, por exemplo, nós não conhecemos o histórico anterior, mas podemos imaginar que, se por acaso eles tivessem se juntado apenas nessa encarnação, estivessem se conhecido apenas nessa encarnação, eles então começaram um relacionamento, e por causa desse suicídio, mesmo que eles não tivessem relação anterior, eles se comprometeram para uma relação futura. E aí, então, nesse caso, ela tendo mais responsabilidade com o ato desse espírito, desse jovem, do noivo que cometeu o suicídio, numa encarnação futura, ela terá responsabilidade para ajudá-lo na sua reconstrução. Então, por isso é importante a gente sempre lembrar, né, que quando nós temos ali uma situação que une dois espíritos, principalmente de uma forma dolorosa, nós vamos encontrar esses espíritos no futuro através de uma ligação expiatória. Então é exatamente o caso que nós vemos aqui. Ela teve responsabilidade com o ato dele e então terá, por consequência, ali o compromisso de ajudá-lo no seu reequilíbrio. Nós chegamos até a falar sobre isso num dos nossos estudos anteriores, que nós comentávamos exatamente que, foi até ontem, né, que nós falamos do Memórias de um Suicida, daqueles vários casos que foram apresentados e tudo mais. E aí então, quando acontece do espírito cometer um erro e a família ter consequência disso, cheguei até a falar para vocês, né, do nosso livro Juventude Interrompida, quando nós tivemos ali aquele caso de anorexia de uma jovem modelo que cometeu suicídio, que acabou desencarnando, né, devido à situação que ela mesma provocou. E aí então a família, né, estando ali sempre presentes, né, estão ali sempre ativas, sempre ativa, né, para poder ajudá-la na sua recuperação. O que não aconteceu, porque ela acabou desencarnando por causa disso. Agora nós temos casos, como eu coloquei para vocês, de família, né, como foi um dos casos que Camilo contava para a gente naquele livro, de um homem que tinha uma relação com uma mulher, abandonou a família por causa dela e de repente ela fugiu para poder ficar com o amante e ele então desesperado cometeu o suicídio. No caso dela, que provocou nele esse desequilíbrio todo, ela acaba de criar uma situação que a vincula a esse espírito que cometeu o suicídio. E no futuro então nós teremos ali uma família formada por espíritos em débito, como lembra Joana de Ângeles, né? Que ela disse que a família geralmente é formada por espíritos comprometidos no passado. E são poucas as famílias que chegam com espíritos que são ali, espíritos que se aproximam por afinidade, espíritos que são muito amigos. Geralmente sempre temos ali um débito a ser resgatado. E aqui nós vimos então o início de uma história bastante dolorosa, de dois espíritos que se vincularam através desse ato tão desesperado e tão doloroso para os dois. Ela com a responsabilidade e ele sofrendo desequilíbrio devido a uma ilusão que ele mesmo vivenciou. Continuando, vamos lá. O próximo caso que nós vamos estudar, um ateu. É um caso aqui apresentado por Kardec, né, o que na verdade nós lembramos que ao estudarmos a doutrina espírita e conhecer um pouquinho da história dela, né, da forma como ela se desenvolveu lá no século XIX, nós lembramos que Kardec por várias vezes, pessoal, vamos para o estudo, por várias vezes ele menciona que o objetivo, um dos grandes objetivos da própria doutrina, é exatamente combater o materialismo. Várias vezes ele fala sobre isso. Fala sobre o niilismo, né? A ideia do niilismo é a crença no nada depois da morte do corpo físico. E depois nós temos aqui também outras situações em que ele vai mencionando, né, combater ali aqueles que são
aquele grupo, né, que foge do grupo religioso que combatia a doutrina espírita a partir de um aspecto, começava então a apresentar aquele outro que não via nas religiões nenhum fundamento que mostrasse algo além da vida material. Então, quando coloca aqui um ateu, na verdade ele está pegando um daqueles, né, que formavam o público, né, daqueles que se opunham à ideia da imortalidade do espírito, ou até mesmo da existência do próprio espírito. Então vamos lá, um ateu. O Sr. J.B.D. era um homem instruído, mas impregnado ao máximo de ideias materialistas, não acreditando em Deus nem em sua alma. Ele foi evocado 2 anos após a sua morte na Sociedade Espírita de Paris, a pedido de um de seus parentes. Então, vamos lá para a evocação. Feita a evocação, e ele já responde: eu sofro, estou condenado. É muito interessante quando nós pegamos uma mensagem que começa logo na primeira manifestação do Espírito, mostrando ali o seu grau de sofrimento. Então são várias as vezes, né, que se faz uma evocação, porque geralmente, né, quando nós pegamos os espíritos felizes, ou espíritos numa condição mediana, né, como foram ali os 2 primeiros capítulos das entrevistas que nós fizemos aqui, os espíritos sempre trazem aquela evocação da imagem de Deus, sempre falam, né, da alegria de se manifestarem e tudo mais. No caso dos sofredores, feita a evocação, a primeira linha que eles escrevem é exatamente uma linha de sofrimento. Então ele coloca para nós: eu sofro, estou condenado. Depois, no livro número 2, fomos levados a vos chamar a pedido de um dos vossos parentes que deseja conhecer vossa sorte. Quereis nos dizer se nossa evocação vos é agradável ou penosa? Ou penosa? A resposta: penosa. Vossa morte foi involuntária? Sim. Kardec coloca uma observação pequena aqui. O espírito escreve com extrema dificuldade. A escrita é muito grossa, irregular, convulsiva e quase não se pode ler. No início demonstra cólera, quebra o lápis e rasga o papel. Depois a pergunta: ficar mais calmo, todos pediremos por vós a Deus. Aqui a gente já começa a lembrar que ele é um ateu. E aí então é feita essa menção de que vai fazer uma prece dirigida a Deus em nome desse espírito. A resposta que ele coloca: sou forçado a crer em Deus. Pergunta: que motivo pôde vos levar a vos destruir? Desgosto por uma vida sem esperança. Esse é um dos casos que nós encontramos daqueles em que os espíritos mais sofrem. A gente lembrou aqui no caso anterior que o espírito São Luís comentou daquele jovem, né, que cometeu suicídio por esse desequilíbrio amoroso, né, aquela frustração amorosa que ele vivenciou, que aquilo seria um atenuante, diferentemente dos espíritos que simplesmente desistem da vida por uma situação de covardia, muitas vezes, ou mesmo por desinteresse em continuar vivendo. Esses são os que mais sofrem. Exatamente porque abrem mão, sem qualquer motivo, simplesmente porque não se interessaram mais, abriram mão daquilo que é o patrimônio mais valioso que o espírito tem, que é exatamente a sua vida durante uma encarnação. Então ele sofreu aqui um desgosto por uma vida sem esperança. Eu já comentei com vocês que certa vez eu tive um vizinho, já há algum tempo, já há bastante tempo inclusive, né, faz mais ou menos mais de 20 anos, e eu certa vez conversava com ele. Ele era um militar, né, já aposentado, né, numa alta patente, era um coronel da Polícia Militar, e aí então conversava com ele estava em casa lá fazendo algumas coisas e tal, e aí então ele mostrava ali algumas habilidades, e eu perguntei, né, quer dizer que o senhor também sabe fazer isso? Aí ele falou assim: pois é, eu sei, mas eu sou uma coisa que você nem imagina. Eu falei: o quê? Eu sou completamente desiludido com a vida. E aí então deu aquele choque imediato, né, desconversei um pouquinho ali para não dar continuidade naquele pensamento,
E aí então mostra exatamente isso, né? Tinha uma carreira profissional que conseguiu atingir, né, o ápice dessa carreira, tinha ali uma família, tinha filhos, tinha netos, mas nada disso satisfazia, principalmente em virtude das decepções dentro do próprio grupo familiar, um grupo problemático de filhos que não valorizavam aquela coisa toda. Isso mostrou esse desgosto. Ele acabou desencarnando de uma forma bastante curiosa. Na frente da casa dele tinha uma varanda, ele tinha aqueles cadeirões de vime, né? Ele sempre ficava sentado ali tomando um pouco de sol, com os gatos ali perto dele, né? Passando a mão nos gatos e tudo mais. E um dia ele estava deitado, teve um infarto e desencarnou ali. E aí então as pessoas que passavam na rua viam um homem parado ali, né? Sentado naquela poltrona, acreditando que ele estava dormindo. E na verdade ele estava ali, tinha acabado de desencarnar. Aí a esposa viu, né, começou a gritar, obviamente, né, a entrar naquele desespero todo. E aí mostra exatamente isso, né, o desgosto da vida. Mas não foi o caso dele, né, de cometer esse ato. Mas na verdade nós percebemos que muitas pessoas que chegam nesse grau de desilusão diante da vida cometem suicídio. A pergunta é, mas por que você está fazendo isso? Porque eu não vejo mais sentido nenhum. Porque eu não tenho mais interesse, não me interesso pelas pessoas, não me interesso pelas coisas, e ele simplesmente abandona a própria vida. A Andrea lembrou, né, a Diana, né, era princesa, bonita, tinha dinheiro, fama, e nada disso trouxe alegria, né? Ela várias vezes comentou, né, das decepções que ela teve com a vida, né? Então viveu toda aquele glamour todo, toda aquela situação de tanto poder, né, diante da realeza inglesa, mas também aquilo não a satisfazia. A América colocou, né, ontem na reunião mediúnica teve vários tipos de espíritos, né, espíritos gigantes com cabeças pequenas, né, apareceu um tal cabeça azul pedindo o seu corpo. Sai da reunião com os pés inchados, né, também apareceu espíritos de luz. Ali são espíritos que se manifestam, né, principalmente daqueles de espíritos sofredores, né, espíritos nas de mais variadas situações. E aí então somente conhecendo o histórico de cada um deles que nós vamos entender exatamente do porquê deles estarem daquela forma. Por que viverem aquelas experiências tão difíceis. Porque para nós, né, mais uma vez, chegamos até a falar sobre isso em outra oportunidade, né, nós sempre ficamos impressionados com aquilo que o fenômeno apresenta naquele momento, que é exatamente aquilo que choca todo mundo. Seria mais ou menos aquilo que acontece na nossa sociedade hoje, quando nós encontramos pessoas, por exemplo, que se deparam com um fenômeno espiritual, que chega ali e olha, assim, vê um fantasma. A primeira coisa que ele vê o fantasma é sair correndo, obviamente, porque tem medo do fantasma. Mas a princípio, né, a gente pode até levar aquele susto imediato, porque é algo que foge das situações naturais que nós vivemos, por isso que é chamado de sobrenatural. Mas quando nós começamos a ter um pouquinho desse conhecimento, nós vemos aquele fantasma, por exemplo, se manifestando num lugar assombrado. A pergunta que nós fazemos é, quem é esse espírito? Por que ele se encontra ali? Qual é exatamente a sua história? De que forma que ele pode ser ajudado? E não simplesmente se chocar com o fenômeno. A mesma coisa acontece também dentro das reuniões mediúnicas. Muitas vezes nós chegamos e ficamos impressionados com aquilo que é mostrado na reunião. Mas aí nós paramos um pouquinho, botamos o pé no chão, acalmamos um pouco o pensamento e começamos. Mas espera aí, quem é esse espírito? Por que ele está vivendo tudo isso? Aí então nós chegamos a essa conclusão. E nós vemos então o que mesmo Kardec fazia também. Quantas histórias são apresentadas, né, de tantas evocações de pessoas que pedem a evocação, de evocações que eles fazem para investigação nas notícias do jornal. Tivemos o caso, mais uma vez citando, né, o assassino de Castelnaudary, que Kardec foi chamado porque a casa estava assombrada e o espírito deu um tapa no rosto do morador. E aí, então, mas espera aí, por que aquele espírito está ali e por que ele está nessa condição? Aí então foi feita a evocação, pacientemente em várias entrevistas para poder entender exatamente qual era o histórico que ele apresentava. Então, ao vermos ali essa situação, a pergunta é, mas por que ele está naquela condição? E depois, de que forma que ele pode ser ajudado? Então, esse é um dos pontos importantes, né, desse trabalho de lidar com a espiritualidade. Kardec faz um comentário então aqui, depois da resposta do espírito, falando sobre o desgosto dessa vida sem esperança que ele tinha. Concebe-se o suicídio quando a vida é sem esperança, quando se quer acabar
escapar do infortúnio a qualquer preço. Com o Espiritismo, o futuro se desenvolve e a esperança se justifica. O suicídio, portanto, não tem mais objetivo. E ainda mais, reconhece-se que, por esse meio, escapa-se de um mal para cair em outro que é 100 vezes pior. Eis aí porque o Espiritismo já afastou tantas vítimas da morte voluntária. São bem culpados aqueles que se esforçam em acreditar, por meio de sofismas científicos e supostamente em nome da razão, nessa ideia de desesperadora, fonte de tantos males e crimes, de que tudo acaba com a vida. Eles serão responsáveis não só pelos seus próprios erros, mas por todos os males dos quais tenham sido causa. Então, por isso que eu comentei com vocês exatamente que um dos trabalhos intensos que Kardec fazia era exatamente levar esse esclarecimento para aqueles que acreditavam que o mundo era simplesmente feito de matéria. Que a própria vida, por acaso, era simplesmente reações bioquímicas que faziam com que o organismo manifestasse inteligência, sentimentos e valores e tudo mais. Então, essa resposta que esse comentário que ele fez era exatamente de uma dos objetivos principais da doutrina espírita naquela época, levar esse esclarecimento para uma sociedade que estava ali vivendo naquela disputa entre uma ideia filosófica espiritualista, uma religião, e também o meio científico, que procurava exatamente, após essa liberdade que conquistou depois daquele período negro e sombrio, de imposição religiosa, de perseguições e tudo mais, destruir exatamente aquele pensamento religioso que era muito mais visto como uma ilusão. Então, muito bem. Próxima pergunta. Desejastes escapar às vicissitudes da vida. Ganhastes alguma coisa com isso? Estás feliz agora? A resposta do Espírito: por que o nada não existe? Continuando ainda a acreditar, porque a ideia era exatamente aquela: você acaba com a sua vida material esperando que tudo acabe. Então, só que na verdade a grande decepção que os espíritos encontram, como os próprios instrutores espirituais passam para nós, é a grande decepção de se verem ainda vivos. Porque a ideia é: eu quero acabar com tudo, quero acabar com as decepções, com as dores, com os sofrimentos, e o espírito não apenas se vê vivo, como continua ainda alimentando as mesmas causas que os levaram à dor, que agora vivem no plano espiritual. Pergunta: quereis ter a bondade de nos descrever a vossa situação o melhor que vos for possível? Obviamente Kardec quer detalhes da situação dele, Eu sofro ao ser obrigado a acreditar em tudo o que eu negava. Minha alma está como em um braseiro, é atormentada horrivelmente. Então, exatamente essa decepção que os espíritos têm, que esses instrutores passaram para nós, apenas isso, a grande decepção que ele sofre. Mas como essa decepção acaba se manifestando sobre o espírito? Aqui nós temos um relato. O sofrimento de ser obrigado a acreditar em tudo aquilo que negava, e ele sente a alma como em um braseiro, atormentada horrivelmente. Ele é forçado a ver, é forçado a sentir tudo aquilo que ele desacreditava. De onde vieram as ideias materialistas que tinhais quando vivo? A resposta: em uma outra existência eu havia sido mal, e meu espírito foi condenado a sofrer os tormentos da dúvida durante minha vida. Também me suicidei. Então aqui vemos um suicida recorrente, a segunda vez que ele cometia então esse ato. Então o que nós vemos hoje, que é muito interessante, que quando se fala sobre esse ateísmo, a descrença numa realidade espiritual, os espíritos costumam dizer que é uma prova muito difícil. Porque para aquele que alimenta a fé, mesmo que não seja uma fé fundamentada, bem fundamentada, ele acredita naquilo que passam, acredita nos textos, mas ele tem, ainda que seja essa fé que acaba muito mais iludindo do que esclarecendo,
ele continua alimentando aquela ideia de que a sua vida é imortal, de que existe uma força superior que rege, né, que o ajuda na sua existência, na sua jornada, que existem ali os recursos do plano espiritual que estão sempre ali próximos, né, para dar aquele apoio, esses recursos, né, que são ali, por exemplo, as preces, que são as presenças dos amigos espirituais, dos santos, dos anjos, não importa quais são os objetos de sua crença. Mas ele se mantém firme com essa certeza, com essa certeza de que a sua vida não segue de uma forma isolada, né, não segue simplesmente sendo levada ao acaso. Para aqueles que não acreditam em nada, essa é uma situação bastante dolorosa, porque ele simplesmente se vê sozinho. Ele pode ser uma pessoa inteligente, uma pessoa equilibrada, uma pessoa forte e tudo mais, mas as experiências que a vida vai oferecendo, como por exemplo a própria perda de entes queridos, o fato de um indivíduo ser religioso ou ser ateu não tira, né, desse curso que a vida acaba conduzindo, né, dessas experiências. Então ele vai perder uma pessoa que ama muito, ele vai se sentir sozinho e tudo mais. Então, para aqueles espíritos que vivem essa desilusão da vida, passam exatamente por essa experiência dolorosa de não verem nenhuma perspectiva diferente daquilo que eles estão vivendo. E eles então não acreditarem em nada, como foi colocado para nós, olha que interessante, em uma outra existência eu havia sido mal, meu espírito foi condenado a sofrer os tormentos da dúvida. Então essa incerteza que o espírito vive acaba vindo também como uma certa imposição. Não sabemos como isso funciona, como é que o espírito deixa de acreditar ou passa a acreditar em alguma coisa a partir de uma influência externa, de uma influência exterior, mas para ele acaba sendo essa grande prova. Então essa dúvida, esse medo, essa insegurança o acompanha o tempo todo. E nós vemos hoje, nesses tempos atuais, situações assim, que embora as pessoas não cometam atos tão drásticos como esse, vivem uma vida de insegurança, de depressão, de medo, se afirmam religiosas a partir de tradições, né, familiares, tradições da sociedade, mas no fundo não alimentam essa fé. Não trazem em si essa mesma convicção. E sendo espíritos imortais, como é que um indivíduo que é imortal pode viver sem acreditar na própria imortalidade? Esse é um vazio muito grande que muitos vivem. Kardec coloca então para nós aqui um comentário a partir dessa resposta que ele dá. Bom dia, Zé. Há aqui toda uma ordem de ideias. Então ele comenta exatamente que ele havia sido mal, foi condenado a sofrer o tormento da dúvida e que também cometeu suicídio na existência anterior. Então Kardec começa: há aqui toda uma ordem de ideias. Muitas vezes se pergunta como pode haver materialistas, uma vez que já tendo passado pelo mundo espiritual, eles deveriam ter a intuição dele. Ora, é precisamente essa intuição que é negada a certos espíritos que conservam seu orgulho e não se sentem arrependidos de suas faltas. Sua prova consiste em adquirir, durante a vida corporal, e por sua própria razão, a prova da existência de Deus e da vida futura que eles têm incessantemente sob os olhos. Porém, muitas vezes a presunção de nada admitirem acima de si ainda os arrebata, e disso sofrem a pena até que, sendo domado seu orgulho, eles enfim se rendem à evidência. Aqui Kardec fala de algo bastante abstrato, que é exatamente a intuição de que existe algo além do mundo material. Então, os espíritos já disseram também que a própria presença de Deus é algo intuitivo para todos nós. Sendo criaturas, é muito natural que nós sempre tenhamos aquela ideia de que existe um Criador. Sendo espíritos, é muito natural que nós tenhamos aquela intuição sobre Deus. No momento em que o espírito, apesar das dúvidas que o espírito vai vivendo, que nós vamos vivendo,
nós sempre seguimos com aquela ideia de que existe uma força maior. Algumas vezes nós andamos com medo dessa força, algumas vezes nos sentimos seguros com essa força, o que acontece na maior parte das vezes, mas muitas vezes o que acontece também é essa ruptura desse instinto, dessa intuição, na verdade. Quando existe essa ruptura, o espírito simplesmente caminha sem ter ali aquele sentimento de que existe algo maior do que ele. E ele vive simplesmente a sua vida de acordo com os impulsos que a vida vai provocando, de acordo com os estímulos que ela vai oferecendo. Então ele acorda, dorme, trabalha, e muitas vezes a pergunta fica, mas por que tudo isso? Qual o sentido de tudo isso? Por que fazer tudo isso? De onde vim? Para onde vou? O que nós encontramos hoje, claro que se você apresenta um debate como esse, nós encontraremos ateus que simplesmente vão dizer, olha, para mim não me interessa nada disso. Eu vivo muito bem, obrigado. Só que a ideia que nós temos, já estudando sobre essa questão do ateísmo, nós lembramos que o movimento ateísta, ele surgiu exatamente como uma oposição às religiões tradicionais. Então, na verdade, o ateu, muitas vezes, ele não é contra Deus. O ateu, na verdade, ele é contra a ideia de Deus da forma como ela é apresentada por essas instituições que durante tanto tempo impuseram suas regras. Então ela surgiu, na verdade, o ateu, podemos até perceber. É muito interessante que quando nós ouvimos os argumentos dos ateus, inevitavelmente sempre existe aquela crítica às instituições religiosas. Em especial aquelas que são dominantes, né? Principalmente a Igreja Católica, que é uma instituição bastante antiga, e também as igrejas evangélicas, que hoje têm uma presença muito forte na nossa sociedade. Então ele pode dizer assim, mas por que você não acredita em Deus? Ah, porque aquela instituição é isso, porque aquele fulano faz isso, porque naquele livro está escrito isso. Todos os argumentos para afirmar a sua descrença em algo além da vida material está sempre relacionado com as instituições que ele nega. Então nós podemos perceber, quer dizer que se não houvesse nenhuma instituição que falasse de Deus ou que impusesse a ideia de Deus, o que aconteceria com esses indivíduos que não acreditam em nada? Será que eles viveriam em busca de alguma coisa? Então, na verdade, nós temos ali uma forte imposição do orgulho. Porque ele fala assim, eu não acredito e nem quero acreditar e nem vou acreditar. E aí então vivem suas existências baseados nessa solidão, baseados então ali nesse silêncio, em que a intuição já não mostra mais essa ligação, já não mostra mais essa ligação, essa conexão com Deus. Então por isso nós encontramos aqui hoje, nesse caso desse suicida, né, no plano espiritual, vivendo exatamente esse sofrimento, essa solidão e essa dor de ter que admitir tudo aquilo que ele negava até então. Na questão número 9, vamos lá. Quando vos afogastes, nós não sabíamos aqui qual foi a causa do suicídio, né? Já temos aqui agora então que foi afogamento. Que pensáveis que vos aconteceria? Que reflexões fizestes neste momento? A resposta, nenhuma. Era um nada para mim. Vi depois que, não tendo suportado toda a minha condenação, ainda ia sofrer muito. Agora que estás bem convencido da existência de Deus, da alma, agora estás bem convencido da existência de Deus, da alma e da vida futura? A resposta, pobre de mim. Estou apenas mais atormentado por isso. Ou seja, né, todo aquele orgulho de não acreditar e a própria negação da existência, né, porque o constrangimento que ele passa, na verdade, que a sua própria consciência acaba cobrando, porque aqui nós não temos detalhes de tudo aquilo que ele vivenciou, né, diferentemente, por exemplo, de Camilo Castelo Branco, que conta para nós ali os detalhes da sua vida no plano espiritual, desde a sua chegada até aqueles momentos, né, que sucederam o seu suicídio. Então ele vai contando, né, sobre quem ele encontrou, como ele estava, o que ele sentia e tudo mais. Aqui nós temos uma comunicação bastante objetiva. Então ele fala sobre o tormento dele acreditar em Deus, dele negar e tudo mais, mas o que será que ele vivenciou
né, nos detalhes dessa sua jornada, né, que iniciou no plano espiritual nessa condição de suicida. Então, pobre de mim, estou apenas mais atormentado por isso, por ter que acreditar em Deus agora, sendo que Deus, na verdade, era algo negado por ele. Tornastes a ver vosso irmão? Aqui fala sobre o irmão, a gente não conhece essa história, porque não tem detalhes aqui dessa relação que ele tinha com o irmão. Mas a resposta é, não. Por que isso? Por que juntar nossos tormentos? Na desgraça nos isolamos, na felicidade nos exilamos. Pobre de mim. Ficareis contente em rever vosso irmão, que poderíamos chamar aí, ao vosso lado? Não, eu sou muito inferior. Por que não quereis que os chamemos? É que ele não é mais feliz. Receais sua visão? Isso não poderia vos fazer bem? Não, mais tarde. Desejais que se diga alguma coisa aos vossos parentes? Que orem por mim. Aqui então nós já temos o espírito mudando a sua percepção sobre essa sua realidade. Um espírito que era ateu, que pede orações à família. Algo que contradiz exatamente tudo aquilo que ele alimentou durante a sua existência no mundo físico. Parece que na sociedade que frequentastes, algumas pessoas têm as mesmas opiniões que tinhais quando vivo. Terias alguma coisa para lhes dizer a esse respeito? Aqui ele fala exatamente daqueles colegas do seu grupo social que também era ateu, né? Aqueles colegas que eram ateus. Que recado poderia dizer a eles agora que ele se encontra, né, no plano espiritual? A resposta: os infelizes, pudessem eles crer em uma outra vida. Isto é que eu posso lhes desejar de mais feliz. Se pudessem compreender minha triste posição, isso os faria refletir muito. E aqui nós vemos uma situação bastante complexa, porque de que forma que nós poderíamos apresentar essa mensagem àqueles da sociedade de ateus, daquele grupo de ateus com quem ele convivia? Primeiro o que Kardec ele fazia isso com muito cuidado, que era quando ele elaborava a doutrina espírita e a própria forma como a doutrina foi elaborada e apresentada para aquela sociedade na França, naquele período tão complicado, né, de pós-iluminismo, influência religiosa e tudo mais. Então Kardec, nós podemos perceber tanto na introdução, aliás são duas partes extremamente importantes de serem estudadas, né, nesses livros da codificação: a introdução do Livro dos Espíritos e a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Geralmente as pessoas, quando começam, né, nós já vimos isso várias vezes, começam a estudar o Livro dos Espíritos, a primeira coisa que ela faz é passar aquele monte de página e começar na pergunta número 1. Porque afinal de contas ele quer saber o que os Espíritos vão ensinar. Mas na verdade a introdução, ela é uma introdução grande, eu sou duas introduções grandes, bastante, com muitas informações, exatamente porque Kardec tinha necessidade de mostrar para as pessoas que aquilo não surgiu do nada. Todas as comunicações, todos os ensinamentos não vieram simplesmente por uma questão de fé. Não foi algo miraculoso que aconteceu para fazer com que aqueles livros fossem publicados. Houve um trabalho profundo, investigativo, comparativo, analítico, para que aquelas perguntas fossem depois publicadas. E esse material inicial, essas introduções, elas eram então o cartão de visitas da doutrina espírita. Só que geralmente nós deixamos o cartão de visita e queremos simplesmente argumentar. Só que argumento por argumento, todo mundo tem a sua opinião. Porque acredita, por exemplo, você acredita nos espíritos por quê? Eu acredito porque eu acredito. Esse é o argumento mais claro, mais simples que se tem. E na verdade, por que você acredita nos espíritos? Porque eles se manifestaram através de experimentos. Agora, se você nega os experimentos, você está negando o próprio método científico.
Então, na verdade, nós fazemos ali uma apresentação da doutrina saltando etapas importantes. Para nós, então, que somos estudantes, é fundamental que nós tenhamos esse entendimento de que tudo aquilo que é passado para nós não apareceu simplesmente ao acaso, e mais uma vez de forma miraculosa. Ele foi surgindo, foi analisado para depois ser apresentado. A Guiçã colocou para nós, tenho certeza, né, que trabalho com algumas pessoas que são obsediadas por espíritos do mal, né, agem sempre com tanta crueldade e maldade que não podem sempre serem simplesmente como são, impiedosas, incapazes de ter compaixão pelo próximo. A dúvida é, será normal ou estão usadas mesmo por seres do mal? Eu não as observo com raiva, eu tenho compaixão dessas pessoas, mas não consigo rezar por elas, né? Eu me puno por isso e procuro simplesmente me afastar delas. A gente lembra, né, simplesmente, o Guiçã, que ninguém se transforma naquilo que não é. Ninguém se transforma naquilo que não é. Ou seja, se eu sou uma pessoa boa, pessoa que tem compaixão, uma pessoa que é sensível, não vou me transformar numa pessoa cruel, fria, maldosa. Então eu tenho essa tendência. Então a relação dos espíritos com as pessoas do mundo físico é sempre fazer com que aquilo que elas têm de pior, aquilo que são, podemos dizer assim, que são as suas fragilidades, se tornem algo mais potente. Então, como a gente já colocou, e a mesma coisa acontece também com os espíritos que são os nossos espíritos amigos. Eles procuram observar em nós as nossas virtudes e fazem um trabalho, né, tentando nos influenciar para fazer com que essas virtudes se tornem também potentes. Então, no caso de pessoas que são maldosas, cruéis, isso já faz parte da sua própria natureza. A influência espiritual que elas recebem acaba sendo de espíritos que alimentam essas mesmas tendências. Então você não vai pegar uma pessoa saudável e fazer que ela se transforme num drogado, num dependente químico, num alcoólatra, simplesmente de uma hora para outra. Se aquela pessoa não tem essa tendência, não será esse o seu ponto fraco. Mas muitas vezes aquela pessoa que é fisicamente saudável, ela é uma pessoa muito crítica, muito agressiva, e aí então ela vai se tornar uma pessoa agressiva e crítica, com muito mais intensidade. Então, na verdade, os espíritos jamais nos transformarão, porque nós temos o nosso próprio livre-arbítrio. Eles podem nos instigar em alguma coisa, mas raramente tem sucesso, a menos que seja alguém muito fraco que se deixe levar por essas influências. Mas, de um modo geral, são as nossas tendências que são alimentadas nessas relações com o plano espiritual. Tendências positivas, alimentadas pelos espíritos elevados, pelos espíritos esclarecidos, e tendências negativas por esses espíritos inferiores. E nós, que somos espíritos comuns, nós ficamos ali naquele meio termo. Ora, recebemos a influência de um espírito positivo, quando temos ali o nosso espírito mais equilibrado, né, mais elevado. Ora, quando nós estamos em desequilíbrio, cedemos para esse outro lado também. O Tico até colocou qual teria sido o público-alvo de Kardec. Inicialmente era toda a sociedade, né, porque ele utilizava argumentos técnicos, filosóficos para aquele grupo mais esclarecido, né, para aquele grupo mais intelectualizado, e ao mesmo tempo ele apresentava para nós esclarecimentos para um público mais leigo. Então, na verdade, assim, o objetivo dele era fazer o quê? Era fazer com que todos aqueles que acreditassem em alguma religião, tivessem alguma crença ou não tivessem nenhuma crença, compreendessem essa realidade que não era mais apenas uma questão de fé. Era, na verdade, uma realidade que estava sendo apresentada. Então, ele ia utilizar ali argumentos, métodos, para fazer com que cada uma dessas classes tivessem contato com essa nova realidade. A princípio, o que mais chamou a atenção, é claro, então, como nós comentamos, o objetivo de Kardec era esclarecer a sociedade, esclarecer o nosso mundo todo. Mas, inicialmente, o que nós percebemos naquilo que era apresentado, aquele público que mais se interessou de imediato era exatamente o grupo mais intelectualizado. Eram aquelas pessoas que faziam parte, né, de uma classe social mais elevada, fazia parte de trabalhos acadêmicos, filosóficos. A mesma coisa aconteceu aqui no Brasil. Quando a doutrina espírita chegou aqui, né, não, os esclarecidos eram pessoas intelectualizadas que teriam contato com um novo conhecimento.
O esclarecimento que eles tinham era a respeito da ciência que eles tinham. Agora você tinha que apresentar uma nova ideia. Aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa. Quando chegaram aqui as primeiras edições das obras da codificação, os grupos interessados em conhecer essas obras eram exatamente os grupos intelectuais. Mas aí, mais uma vez, os espíritos lembraram, o próprio Dr. Bezerra de Menezes lembrou disso, lá no primeiro capítulo do livro Recordações da Mediunidade, de Dona Ivone do Amaral Pereira, ele comentava exatamente isso, que aqui no Brasil, que era uma sociedade que era ainda escravagista, lembrando que aqui os livros começaram a chegar ali por volta de 1860, né, quando foi fundado o primeiro centro espírita em Salvador, aqui no Brasil, se eu não me engano. E aí então, quando esses livros chegaram, a gente lembra que o Brasil era escravagista. 1888, quase 20 anos depois, que o Brasil então promoveria, né, a libertação dos escravos, a abolição da escravatura. Então, quando chegava aqui, esses grupos intelectuais, pequenos grupos intelectuais, se interessavam, só que o propósito era esclarecer a massa, e não apenas ficar restrito naquele grupo. E aí, então, como foi colocado por Dr. Bezerra de Menezes, houve a necessidade de mudar essa estratégia e começar a romancear esses ensinamentos. E aí, depois de muito tempo, lembramos que a partir da década de 1930, 1940, começaram a chegar livros com outro teor, que foram exatamente os livros que foram trazidos por Chico Xavier. Então, trazendo romances, novelas, histórias, para dizer as mesmas coisas que os livros da codificação faziam. Então, o objetivo era esclarecer a todos, mas apenas ali com linguagens diferentes para cada grupo. O Zé colocou, né, hoje Kardec queria parabenizar o Dr. Marcos Nogueira Eberlin, né, cientista brasileiro. Assistam o tal cientista no YouTube, né? Então está ali a recomendação do Zé para quem quiser conhecer um pouquinho mais. Acelerando então aqui, foi feita a evocação do irmão, né, evocação do irmão do precedente, que possuía as mesmas ideias, mas que não se suicidou. Embora infeliz, está mais calmo, sua escrita é clara e legível. Então aqui o irmão que também era ateu, mas que desencarnou de causas naturais. Feita a evocação, possa o quadro dos vossos sofrimentos ser uma útil lição para vós, e vos convencer de que uma outra vida existe, em que se espiam as faltas à incredulidade. Essa foi a resposta que ele deu já de imediato, falando exatamente, né, dos sofrimentos, né, que os espíritos manifestam, que sejam para nós, estudantes, né, lições importantes para o nosso aprendizado. A pergunta que foi feita: vós e vosso irmão, com quem acabamos de falar, vos vedes frequentemente? Porque aqui a gente lembra, os dois desencarnados, aquele que foi o suicida não via próximo a ele o irmão, que também estava desencarnado. A gente viu a mesma coisa naquele casal, os dois cometeram suicídio, mas os dois, embora os dois estivessem próximos na reunião, eles não se viam. Havia exatamente ali um bloqueio, fazendo com que eles se mantivessem separados até que os dois, né, passassem por todas as provas e expiações para alcançar o reequilíbrio. Então aqui, vós e vosso irmão, com quem acabamos de falar, vos vedes frequentemente? Não, ele foge de mim. Kardec coloca uma observação: poder-se-ia perguntar como os espíritos podem evitar reciprocamente no plano espiritual, no mundo espiritual, onde não existem obstáculos materiais, nem lugares solitários ocultos à visão. Aqui é importante porque Kardec fala exatamente sobre a diferença de vibração, né, de padrão vibratório entre os espíritos. Se não está no mesmo padrão, se não se sintoniza, não se percebem. Para nós é difícil entender isso. Você está na frente de alguém e você não ver esse alguém. Porque aí nós podemos fazer aquela comparação, né, de uma forma bastante simplificada, que o padrão vibratório ele corresponde à sintonia que nós temos hoje dos nossos rádios, das nossas TVs. Quando você muda de canal, na verdade você está mudando de frequência. Então você deixou de ver um canal e passa a ver o canal naquela frequência. Para facilitar, né, voltando um pouquinho na época do analógico, quando nós mudamos o dial do rádio,
Você vai mudando o ponteiro ali, ele vai buscando frequências cada vez mais altas. E as ondas de rádio que estão ali afinizadas com essa frequência, que estão na mesma frequência, são percebidas por esse rádio. No caso dos espíritos, é uma questão de vibração, né, de frequência vibratória mental. Então, mais uma vez, é muito difícil de nós visualizarmos essa situação, entendermos essa situação, sendo que aqui no mundo físico nós não temos isso. Pelo menos não entre nós. Então, por isso que Kardec coloca, é difícil a gente entender como é que eles podem, sem obstáculos, estando ali um do lado do outro, não se perceberem. Neste mundo, tudo é relativo e em conformidade com a natureza fluídica dos seres que o habitam. Apenas os espíritos superiores têm percepções indefinidas. Entre os espíritos inferiores, elas são limitadas. E para estes, os obstáculos fluídicos fazem o efeito dos obstáculos materiais. Os espíritos se ocultam à visão uns dos outros por um efeito de sua vontade que age sobre o seu invólucro perispiritual e os fluidos ambientes. Mas a providência, que vela sobre cada um individualmente, como sobre todos os seus filhos, lhe deixa ou lhes a recusa essa faculdade, de acordo com as disposições morais de cada um. Segundo as circunstâncias, é uma punição ou uma recompensa. Então, colocando que os espíritos elevados têm ali uma facilidade de percepção em todas essas vibrações inferiores. Já os espíritos inferiores veem aquilo que são permitidos que vejam, aquelas coisas que são permitidas que vejam. Não são raras as vezes, né, o próprio André Luiz fala sobre isso, lá no início do Nosso Lar, quando ele disse que se encontrava naquele estado de perturbação, e quando ele estava ali em condições de receber assistência, os espíritos apareceram na frente dele. E depois disseram, nós estávamos aqui o tempo todo, mas você não percebia. Como é que nós podemos entender isso tudo? Somente vivenciando essa realidade. Estais mais calmo do que ele. Poderias nos dar uma descrição mais precisa dos vossos sofrimentos? Então ele está mais calmo, mas ele continuava sendo um ateu. Responde, na terra, não sofreis no vosso amor próprio, no vosso orgulho, quando sois obrigado a confessar os vossos erros? Vosso espírito não se revolta ante o pensamento de vos humilhardes diante daquele que vos demonstra que estáis errado? Pois bem, o que pensais que sofre o espírito que durante toda uma existência se convenceu de que nada existe depois dele, e que contra todos sempre teve razão? Quando de repente se encontra diante da notória verdade, ele é aniquilado, ele é humilhado. A isso junta-se o remorso de haver podido esquecer durante tanto tempo a existência de um Deus tão bom, tão indulgente. Sua situação é insuportável. Não encontra calma nem repouso. Ele só encontrará um pouco de tranquilidade no momento em que a graça divina, quer dizer, o amor de Deus o tocar, porque o orgulho apodera-se de tal forma do nosso pobre espírito que o envolve inteiramente. E é preciso muito tempo para nos livrarmos dessa vestimenta fatal. Somente a prece de nossos irmãos pode nos ajudar a nos libertarmos dela. Vimos aqui então, né, o orgulho é o ponto fundamental. Só para a gente ter uma ideia, fazendo uma comparação bastante simples, é imaginar, por exemplo, um flamenguista roxo ter que vestir uma camisa do Vasco. Ou um palmeirense roxo ter que vestir a camisa do Corinthians. Ou você ser de uma religião e você ter que abrir mão da sua religião para acreditar em outra religião que você nunca acreditou. Ou você dizer que aquele país é melhor do que o seu, aquele país que você abomina. Todas essas situações, que são situações simples, né, banais do nosso cotidiano, mostram de que forma que o nosso orgulho se manifesta nessas situações tão simples. Agora dá para a gente imaginar um espírito que passou uma existência inteira negando Deus, negando uma realidade, e de repente no plano espiritual ele se depara com essa realidade e se vê forçado a acreditar aquilo que ele sempre negou. Em coisas simples, já é para nós um absurdo. Aqui no nosso mundo hoje, nós temos pessoas que matam e pessoas que morrem, por exemplo, né? Pessoas que matam e que morrem por causa do orgulho.
Dá para a gente imaginar o que é o Espírito quando ele fala sobre isso na relação com Deus. Continuando. Quereis falar dos vossos irmãos vivos ou dos espíritos? De uns e de outros. Enquanto falávamos com vosso irmão, uma pessoa aqui presente rogou por ele. Essa prece lhe foi útil? Ela não se perderá. Se agora recusa a graça, isso lhe agradará quando estiver em condições de recorrer a essa divina panaceia. Aqui panaceia, né, rodapé, remédio de todos os males. Comentário de Kardec. Vemos aqui um outro gênero de castigo, mas que não é o mesmo em todos os incrédulos. Para este espírito é, independentemente do sofrimento, a necessidade de reconhecer as verdades que ele havia negado quando vivo. Suas ideias atuais denotam um certo progresso, comparativamente às de outros espíritos que persistem na negação de Deus. Já é alguma coisa, e um começo de humildade, concordar que se está enganado. É mais que provável que em sua próxima encarnação a incredulidade irá dar lugar ao sentimento inato da fé. Aqui um ponto importante também a observar, né, a gente já está acabando, tá, pessoal? Já vou liberar vocês. Deixa eu ver aqui. Não vai acabar, ainda tem bastante coisa. Mas a gente para por aqui, assim, para não esticar um pouco mais. Depois aqui tem um comentário, ainda parei no ponto certo aqui, porque depois tem assim: tendo sido transmitido o resultado dessas duas evocações à pessoa que nos havia pedido que as fizéssemos, dela recebemos a seguinte resposta. Então aqui depois a gente continua com esse ponto. Mas aqui o que nós vemos é que muitos desses espíritos que nós encontramos hoje, aqui no nosso mundo, que viveram, né, nessa situação de incredulidade no passado, muitos desses no passado foram ativistas que exatamente difundiam essa ideia do nada no plano espiritual, ou difundiam ideias equivocadas sobre o mundo espiritual. Maíse Braga, ela é uma palestrante lá da Comunhão Espírita de Brasília, eu já comentei de vocês várias vezes sobre ela. Ela comentava exatamente um detalhe, que os espíritos chamavam a atenção que muitos daqueles que hoje trazem uma mensagem positiva, principalmente dentro da doutrina espírita, foram no passado espíritos que pregavam uma mensagem equivocada e que muitas vezes levou muitas pessoas ao sofrimento. Então nós temos ateus, por exemplo, que difundem, fazem ali as suas cruzadas para levar exatamente essa ideia de que todas as religiões são mentirosas, de que Deus não existe, de que isso, de que aquilo, e pregam exatamente a única realidade que eles conhecem, que é a realidade material. Quando desencarnam, chegam no plano espiritual, passam por essa situação de constrangimento que nós estamos vendo agora. Nesse segundo espírito não é um espírito suicida, mas é um espírito orgulhoso que acreditava na matéria. Aqueles ativistas que levaram tantas pessoas que muitas vezes a descrença de outras pessoas que foram levadas, que foram criadas por esses indivíduos, fizeram com que esses próprios indivíduos se tornassem responsáveis por aquilo. Então eles foram responsáveis por levar aquelas pessoas a não acreditarem em nada, eles foram responsáveis por fazer com que aquelas pessoas muitas vezes sofressem, muitas pessoas cometessem suicídio por causa das mensagens que eles difundiram. E aí então numa nova encarnação, eles então assumirão essas consequências e trabalharão em nome do processo contrário, de exatamente resgatar essas pessoas de volta daquele caminho que eles mesmos apontaram. E a mesma coisa acontece também com ideias religiosas, de pessoas que acreditam no mundo espiritual fantasioso, de que se desvirtuam nesse caminho da espiritualização, e aí depois fazem aquele trabalho de resgate de novo. Então, como eles disseram, né, muitos daqueles que hoje são difusores, né, difundem a doutrina espírita, hoje fazem exatamente um trabalho de resgate de si mesmos, inicialmente, e depois procuram esclarecer aqueles que inicialmente eles iludiram com uma mensagem equivocada.
Então esses são casos, né, que são apresentados para nós de indivíduos que, assumindo a responsabilidade por aquilo que fizeram, exatamente, Tico e Teco, né, como Jesus lembra, né, falsos cristos, falsos profetas e tudo mais, mostra exatamente aqueles que pregam essas mensagens diferentes. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso encontro de hoje. Na quinta-feira nós vamos continuar aqui então esse texto, na página 244, falando exatamente da pessoa que pediu. Né? Então o ateu tinha desencarnado, 2 anos depois ele foi evocado a pedido de alguém, e aí então agora nós teremos a mensagem, a resposta que essa pessoa vai mostrar para nós, como a partir da mensagem, né, daquilo que recebeu. Então fechamos por aqui o nosso encontro de hoje. Porque aqui nós temos, né, só